E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Soltaram até fogos aqui no fundo, eu vi, né? Eu vi fogos, vocês viram? Que sensacional esse filtro, gostei. Muito boa noite aí para vocês estão chegando agora para mais uma live aqui do canal do Vida de Advogado. Esse mês de fevereiro está sendo incrível para mim, aconteceram coisas incríveis, tanto pessoais como profissionais, e eu vou encerrar o mês com mais coisas incríveis. Uma delas é hoje com a live da doutora Érica Belon. Então isso para mim já é incrível. E ainda por cima, amanhã tem a estreia do nosso novo site. O novo site do Vida de Advogado, que está cheio de novidades, vai entrar no ar amanhã cedo, por volta de umas 10 horas. Então vocês já fiquem ligados que umas 10 horas o nosso site já vai estar no ar. Muito boa noite para todos vocês. Boa noite, Érica. Boa noite, Ana Cristina. Boa noite, Lucas. Né? Se o Lucas não entrasse na live, eu já ia puxar a orelha dele. Boa noite, Cláudio Bernardino. Boa noite para todo mundo que está chegando. Espero que vocês fiquem conosco até o final. Hoje a live vai ser com a doutora Érica Belon, uma pessoa incrível que eu conheci durante a pandemia lá em Itu. Ela é de Itu. Daqui a pouco ela tá entrando aqui. Assim, ó, acabou de entrar, já vou dar um tchauzinho para ela. Eu particularmente sou fã de doutora Érica Belon. Doutora Érica Belon aceitou esse convite, uma pessoa super ocupada, empresária, empreendedora, fazendo essa live aqui com a gente para falar um pouquinho sobre ela, falar um pouquinho do livro. E eu sou meio suspeito para falar de doutora Érica Belon. Então, eu vou esperar a doutora entrar. E a doutora Érica Belon acabou de entrar, gente. Muito boa noite, doutora. Eu já estava aqui tecendo. Olá, doutor Rogério. Olha isso Olha o aqui, doutor filtro! Rogério. Como assim, doutor Rogério? Tudo bem? Tudo jóia. E a doutora? Graças a Deus, tudo bem também. Parece que minha câmera tá ruim, não tá? Ela, eu acho que é o filtro, ela tá um pouquinho Espera desfocada, mas tá um dando pouquinho para ver. só. Peraí um pouquinho. O que será que tá acontecendo aqui? Vou tentar entrar aqui, ó. Peraí, posso sair e entrar de Pode, novo? pode sair e Peraí, que tem entrar de novo. alguma coisa que eu não tô conseguindo acertar. Peraí, já Fica volto. tranquila. Doutora Érica já volta, ela vai arrumar lá o filtro dela. Ela sempre coloca um filtro, como eu coloco nas lives. Então, ela vai colocar um filtro lá e vai entrar novamente. Enquanto isso, vocês vão chegando, eu vou falar um pouquinho para vocês do Vida de Advogado. Vida de Advogado, para quem não conhece, é uma página onde eu conto o dia a dia de um advogado. E amanhã, nosso site vai entrar no ar, nosso novo site, e vocês vão poder conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, sobre o Vida de Advogado. Aê! Aí, Agora tá bonito aqui, ó. agora deu certo. Agora deu certo. Tudo bem? Tudo jóia. E vocês? Eu falo Graças. vocês porque eu sei que o Adriano tá aí também. Só da minha praia já tá aí, ó. Já tá aí. Ele é o fã, é nosso fã, ele. Obrigado aí pela presença, Adriano. Eu vi que você entrou aqui, ia te dar boa noite, mas não deu tempo. Tem várias pessoas entrando aqui nessa live, todo mundo interessadíssimo na doutora Érica Belon, em conhecer um pouco a doutora Érica Belon. Muita gente aqui já conhece. E, primeiramente, eu queria te agradecer ao Adriano já dando a ideia de colocar fogo no parquinho, né? Quem sabe, Adriano? Vamos ver, vamos ver. A gente começa mansinho, a Não gente é? começa, né, devagar, depois a gente coloca um fogo no parquinho. Mas me diz uma coisa, eu já conheço a doutora Érica Belon, estava aqui no começo falando um pouquinho sobre a doutora, mas eu gostaria que, vou te chamar de você, tá? Claro. Gostaria que você se apresentasse, falasse quem é a doutora Érica Belon, de onde que é a doutora Érica Belon, conta um pouquinho para quem está assistindo. Bora lá, gente. Bom, primeiramente, muito obrigada, doutor Rogério. Sempre para mim é uma honra poder fazer uma live com você. A gente sabe que muito conteúdo que agrega muito valor para as pessoas.
Então, eu gosto demais das nossas conversas, do nosso papo, e eu tenho absoluta certeza que hoje não vai ser diferente. Então, pessoal que não me conhece, meu nome é Érica, eu sou aqui de Itu, sou empresária, sou doutora em administração de negócios, neurocientista, tenho uma escola de negócios, e hoje o nosso principal core business é implantar a inteligência estratégica no negócio. Então, como nós fazemos isso? A gente estrutura, qual que é a nossa promessa, né? Estruturar a empresa para tirar o dono da operação e colocar o dono na estratégia do negócio. E para fazer isso, a gente utiliza o quê? Uma metodologia. Então, hoje eu desenvolvi uma metodologia onde nós conseguimos, a partir daí, formar times de alta performance, mas também implantar processos para que esta empresa se torne autogerenciável. Então, nós não trabalhamos só nos processos autogerenciáveis, mas também nas pessoas, para que, então, desta maneira, o dono possa, de fato, estar na estratégia da gestão, dobrando o faturamento, trazendo novos negócios, buscando novas parcerias. Então, hoje a nossa expertise é fazer isso dentro das empresas. E me diz uma coisa, quando a doutora fala em empresas, eu poderia dizer que também um escritório de advocacia seria uma empresa que pode contratar os serviços da doutora, participar dessa escola, porque é considerado um empresário, o advogado. Sim, com certeza. Então, independente, eu falo muito, doutor Rogério, que no meu caso, independente do faturamento, porque existem algumas consultorias, né? Porque como que essa metodologia ela é entregue? Até para explicar um pouquinho aqui para vocês. Ela é entregue de 3 maneiras. A primeira maneira é quando esse cliente ele vai buscar uma mentoria. Então, eu ensino esse cliente, independente da quantidade de funcionários que ele tenha, se ele não tem nenhum funcionário, muitas vezes, não importa se ele é autônomo, se ele é um profissional liberal. Então, eu vou ensiná-lo essa metodologia e ele aplica no negócio. Então, isso é uma mentoria. Agora, existe a forma da consultoria. E de 2 maneiras. Uma que sou eu, que estou imersa nesse processo, e a outra que são os meus especialistas que ajudam esses empresários a implantar, e ele tem ali as minhas presenças estratégicas dentro desse processo todo. Então, com isso, nós temos empresas que faturam na casa do 1.000, do 1.000.000, do bilhão e do trilhão. Então, independente do nível do empresário, se ele hoje é um advogado, se ele tem ali no escritório dele mais um advogado e um estagiário, não importa. Qualquer empresário hoje, ele consegue se ajustar dentro da nossa metodologia e sair da operação. Inclusive, eu vi aqui, ó, acho que foi a Alessia. A Alessia é uma das nossas mentoradas. Ela até fala aqui, ó, a melhor mentoria do ramo no Brasil. Doutora Érica pega na mão. Obrigada, Alessia. Saudades de você, viu? Concordo em gênero, número e grau. E eu conheci a doutora Érica Belon em 2020. Eu até estava olhando ali o tema da nossa live, porque eu já fiz uma live com a doutora Érica Belon, inclusive em 2020. A gente não pode ficar tanto tempo sem fazer live. Não 4 anos depois. Não, mas agora, né, a gente vai fazer com mais frequência. Isso. E eu conheci ela justamente na pandemia. A doutora Érica fazia umas lives que começavam de madrugada, para quem acorda cedo, né? 5 e pouco da manhã, eu acho que era 5h40, era um horário quebrado, 5h45. Né? 5h45 da manhã. E eu assisti uma primeira vez, e aí eu virei fã, comecei a assistir todos os dias. E eu posso dizer que essas lives, elas me ajudaram muito, porque fizeram com que eu desse o primeiro passo assim, para montar o meu próprio escritório, seguir o meu próprio escritório, deixar de trabalhar para os outros, né? Ainda trabalho, mas quando eu digo isso é deixar de trabalhar em escritórios de terceiros e cuidar só do meu. Então eu gostaria que você contasse um pouquinho como que surgiu a ideia dessas lives matinais. Hoje a doutora faz, acho que no horário do almoço, né? E qual a ideia, né, dessas lives? Explica um pouquinho para o pessoal entender. Então, olha só. O fato da minha formação, de uma das minhas formações, seja na área da neurociência, eu tenho
eu tenho uma demanda reprimida de pessoas que me procuram por conta de estresse, de depressão, síndrome do pânico. Por incrível que pareça, eu recebo, doutor Rogério, muitos testemunhos no meu direct de pessoas que pensavam ou pensaram em algum momento em se suicidar. E essas Nossa. pessoas me procuravam em virtude do meu conteúdo, porque eu acabava colocando algumas dicas ali. A pandemia agravou muito essas pessoas, principalmente pessoas que já tinham uma predisposição na saúde mental, estar um pouco mais debilitada. A gente sabe que a pandemia fez um estrago em muitas pessoas, né? Na verdade, ela potencializou aquilo que aquela pessoa já tinha ali guardado dentro dela há muito tempo. E eu comecei na pandemia a receber muito pedido de ajuda. Érica, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. E eu falei, puxa vida, né? Talvez se eu fizesse algumas lives já no período da manhã, para que essas pessoas fossem para o teu trabalho mais encorajada, mesmo que o trabalho fosse dentro de casa, que estava todo mundo trancado, confinado naquela época, ninguém podia sair para fora. Então ali foi o start de fazer essas lives bem de manhãzinha, para trazer uma mensagem ali mais motivadora, para que aquelas pessoas começassem a entender que elas poderiam sair daquela situação que elas estavam e que muitas vezes a gente adoece por conta da imbecilidade de outras pessoas. E foi assim que nasceu ali a ideia de fazer essas lives todo dia. E ainda eu fazia todo dia 5h45 e depois eu fazia na hora do almoço, meio-dia e 47. Então, todo santo dia tinha muita live ali no meu perfil. E deu muito E, certo. Eu recebi, assim, muitos testemunhos dessas lives. inclusive o meu, né? Não é? E, e hoje em dia continua fazendo essas lives, os mesmos temas, só que meio-dia e 47, ou mudou um pouquinho o foco? Na verdade, hoje eu acabo fazendo algumas pesquisas nos meus stories sobre o que as pessoas gostariam de ouvir. Como eu trabalho, meu trabalho hoje 100% é com o empresário, e independente, né, eu falo que sempre atrás do CNPJ tem um CPF. Ele é uma pessoa também que tem as suas angústias, muitas vezes ele guarda tudo aquilo sozinho porque ele não tem com quem conversar. Então, no horário de almoço, eu trago sim alguns conteúdos bem técnicos voltado ali para o mundo corporativo, mas eu ainda continuo com o pezinho ali no emocional para trazer ali para ele algum conhecimento para ele tornar a vida dele um pouco mais leve. E me diz uma coisa, dos seus trabalhos, que a doutora falou um pouquinho no começo, que são desenvolvidos, focados nos empresários, existe algum desses que eu poderia dizer que seria específico ou mais voltado para o pessoal do direito, para os advogados? Sim, a mentoria, doutor Rogério, eu vejo que a mentoria ela é um programa de aceleração. Então, ela acelera a carreira e o negócio desse advogado, colocando ele exatamente no trilho certo, porque também não adianta você acelerar para o caminho errado. Então, uma das promessas nossas na mentoria é a gente ajuda você a estruturar toda a base do negócio e acelerar para dobrar faturamento. Então, quem busca hoje, né, essa dobra de faturamento a partir de um time de alto desempenho, a mentoria é o ideal para o advogado, porque a gente trabalha muito mindset e entrega de fato todas as ferramentas que esse empresário precisa para ele acelerar o negócio e dobrar faturamento, ganhar mais. Eu, por exemplo, e eu falo isso porque eu também conheço outras pessoas, advogados que eles fazem 1000 coisas ao mesmo tempo e eles precisam lidar tanto com clientes, como com juízes, como com outros advogados, outros colegas de profissão que às vezes querem puxar o nosso tapete, ficam Ah, procurando. acontece isso no direito? Acontece. Parece que a pessoa fica procurando ali um negocinho que você errou ou que você se equivocou e depois faz aqueles e-mails, aqueles textos enormes, sabe? Tipo, né, enfim, manda lá para o coordenador, manda lá para o superior, enfim. Da preguiça. Dá até preguiça de ler, né, e para responder então. E aí, o que a
doutora poderia falar a respeito dessa situação, desses advogados que às vezes eles têm tantas coisas para fazer ao mesmo tempo que eles se acabam se atrapalhando, deixando alguma coisa de lado. Então, a mentoria seria importante para que eles conseguissem se organizar melhor, mesmo que seja um advogado sozinho ou dois, para conseguir ser mais organizado e dar conta de tudo? Sim, não tenha dúvida. Inclusive, doutor Rogério, nós temos um programa chamado A Bússola. Esse programa é uma plataforma de cursos também voltado para o empresário iniciante de carreira, por exemplo, empresário que está precisando também alinhar alguns processos dentro da empresa dele. E nesse programa chamado A Bússola, ele tem uma mentoria comigo uma vez por mês. O outro programa que eu falei que é de uma mentoria exclusiva para empresário, ele já se reúne comigo uma vez por semana. Nesse programa, A Bússola, ele vai ter ali muito conteúdo de performance, que vai ajudá-lo principalmente a entender e a identificar aquilo que é prioridade, o que é importante, o que é urgente, no que realmente eu devo focar. Porque para atingir a meta, não é aquilo que você tem que fazer. Atingir a meta é aquilo que você tem que deixar de fazer. E é isso que dói, porque às vezes a gente cria afetividade com eventos, situações que tomam e consomem muito nosso tempo e a gente não foca naquilo que nós deveríamos focar. Então, o programa A Bússola é um dos produtos que pode ajudar demais esse empresário. E essa mentoria que seria com a doutora, essa mentoria é feita de que forma, para quem não conhece? Ela é feita online, ela é feita presencial? Como que funciona essa mentoria? Ela é feita online, a gente abre uma sala do Zoom e ali estarão todos os empresários que fazem parte desse programa da Bússola e eu ali dou a mentoria e fico à total disposição deles para responder qualquer pergunta, qualquer dúvida que eles venham a ter, eles podem ter acesso a mim ali sem problema nenhum e eu posso indicar outros caminhos, livros, enfim, outras ferramentas que possam ajudá-los dentro da demanda que eles têm. Se tiver algo ali dentro de toda a plataforma que eles ainda sintam necessidade de se desenvolver um pouco mais. Eu me lembro também de um curso que tinha na sua escola de líderes e que eu não vou saber o nome, mas eu vou falar mais ou menos e a doutora, né, fala para mim qual é. Tinha acho que é análise de performance. Isso, exatamente, uma avaliação de performance. Isso. Essa avaliação de performance, o que é essa avaliação? A avaliação de performance é uma ferramenta que nós aplicamos, eu aplico muito em empresários, CEOs. Ela é uma ferramenta que ela tem várias funcionalidades. Não só contratar, demitir e promover, mas principalmente, doutor Rogério, para mostrar para o empresário quais são as habilidades que ele não tem e que hoje impacta de forma definitiva no sucesso dele, seja no negócio ou seja na carreira dele enquanto empresário. Então, a avaliação de performance é uma das ferramentas que eu mais vendo dentro da minha empresa. Então, vai fazer consultoria comigo? Vai passar pela avaliação. Vai fazer uma mentoria maneira. Entendi. E para quem quer conhecer um pouco mais desse trabalho, aonde que a pessoa encontra isso? No seu site? Qual seria o site? Isso. Ou te chama aqui no pode direct? me chamar aqui no direct. Só me chamar no direct que você vai acelerar muito mais rápido aí essa informação. Já coloco essa pessoa em contato com um dos nossos especialistas e imediatamente a gente faz contato. A gente faz até uma sessão estratégica, porque como a gente trabalha muito com o empresário, independente, eu volto a falar aqui, da quantidade de funcionários que ele tenha, do faturamento dele, eu gosto muito que o meu especialista, ele faça essa reunião para entender o nível de complexidade daquela empresa, para a gente poder direcioná-lo no melhor produto que vai dar a solução. Porque às vezes a empresa é uma empresa grande e aí ele acha que por ele ser uma empresa grande, ele tem que comprar o produto mais caro. Isso não é verdade. Então depende da situação que ele está passando naquele momento dentro do negócio, e então a gente direciona para aquilo que realmente ele precisa.
E eu vou pedir uma coisa agora que eu aprendi, inclusive com a doutora Érica Belon nas lives dela, das 5h45 da manhã. Eu vou pedir para você que está assistindo essa live, para você clicar nesse coraçãozinho que aparece aí na sua lateral direita Exatamente. e também mandar aviãozinho para geral. Enquanto a doutora Érica estava falando, eu estava aqui, ó, mandando aviãozinho para todo mundo que eu conheço. Então, clica no coraçãozinho, clica no aviãozinho, É isso aí. chama aquele seu amigo que precisa crescer profissionalmente, precisa se organizar, precisa colocar a cabeça no lugar, chama lá para assistir e vai acompanhando a live. E a doutora escreveu um livro, né? Verdade. Tá até aqui comigo, aqui, Aqui, ó. este livro, Muito né? bem. Só que o meu, ó, pessoal, para vocês ficarem com inveja, o meu é Desculpa, né? autografado, O seu tá tá? autografado, né? O meu é autografado. Eu fui buscar esse autógrafo aqui, que eu fui até Itu para resolver algumas coisas e passei lá na empresa da doutora Érica Belon para pegar o meu autógrafo. Esse é o seu primeiro livro ou tem algum antes desse? Eu sou coautora de outros livros também, por outras editoras, mas esse livro foi o livro em que eu escrevi sozinha mesmo, é só eu, autora, porque aqui, doutor Rogério, nesse livro, ele tem um pedaço do meu método. Aqui está o meu método inteirinho de recrutamento e seleção. Então, ele é uma parte de toda a minha metodologia nesse livro. E esse livro aqui, olha, foi escrito pela editora Gente, de quem é que eu muito me orgulho de falar. E ele está entre os 10 mais vendidos do país desde fevereiro do ano passado. Né? Então já está há um ano entre os mais vendidos dentro da categoria de negócios. E já está aí em 5 continentes. Eu estou muito feliz com o resultado do livro. E me diz uma coisa, de onde surgiu assim a inspiração para escrever o livro? Então, para escrever sobre o tema, porque o que eu falo nesse livro? Quais foram os critérios que Jesus utilizou para contratar os apóstolos? Como a minha vida é dentro das empresas, e uma das maiores dores que eu vejo dentro do empresário é a mão de obra. Então eu escuto muito que não encontra-se pessoas para trabalhar, ninguém quer saber de trabalhar. Então isso é assim, o tempo todo a gente escuta isso. Érica, quando eu contrato, a pessoa fica 2, 3 meses, pede a conta, vai embora. Ou eu contrato, no começo está tudo bem, depois que registra, aquela pessoa não quer mais saber de nada. Então, são as maiores dores. E como eu trabalho com a consultoria já há muitos anos, né? E para mim, 35 anos que eu tenho de experiência no ambiente corporativo, mas com a consultoria em torno de uns 20, é muito claro para mim, doutor Rogério, que a contratação errada é o que causa todo o problema dentro da empresa. E o empresário, ele cria a afetividade para o funcionário, aí ele quer resolver o problema de uma contratação errada na sala de treinamento. Então, foi por isso que eu resolvi escrever esse livro e fazer o diálogo exatamente com Jesus. Por quê? Porque Deus, Rogério, ele não tem pena de você. Deus ama você. É diferente. E criou-se uma cultura de que se eu me colocar no papel de vitimista, Deus vai se inclinar para mim e vai fazer e atender todos os desejos do meu coração. Isso não é verdade. E eu vejo muito por parte do empresário, muitas vezes, esse comportamento vitimista. E também vejo muitos empresários com pena do colaborador, quando na verdade ele tem que amar o colaborador, porque afinal de contas é aquele cara que vai erguer a empresa dele. Só que a maneira como existe essa relação entre empresário e funcionário é o que detona todo o processo da gestão. Então eu quis escrever esse livro para mostrar que nem Deus, né, contratou um dos perfis, nem Jesus. Existem 4 com que o colaborador chegue ali na frente para a gente e implore, ou ele vem, por que você merece trabalhar aqui? Porque eu mereço trabalhar aqui porque eu tenho aluguel para pagar, porque eu tenho pensão. Não!
Você tem que trabalhar naquela empresa para dar resultado. Então, enquanto o colaborador e o empresário não entenderem que a empresa é para dar resultado, as coisas não vão caminhar. Eu vi aqui no seu livro que tem uma parte dele que Jesus faz uma divisão dos apóstolos, né? Ele cria lá o grupo um, o grupo 2 e o grupo 3. Eu não vou Sim, dar spoiler, do que é para o livro. pessoal Sim. ficar, ficar interessado, né? Mas por que que Jesus dividiu em 3 grupos? Então, isso aqui é uma pergunta muito interessante, né? Olha só. Jesus, doutor Rogério, ele andava com os 12, ele caminhava com os 12, mas ele era próximo de 4, 3 ou 4, mas ele era íntimo de um só. Olha que coisa interessante. E isso para nós já é uma grande lição. Porque até para ver os milagres, Jesus não mostrava os milagres dele para qualquer um. Quem era muito próximo, um dos apóstolos que mais acompanharam os milagres dele era Pedro. Por que Pedro? Porque Pedro era empresário. Então, o modelo mental de Pedro e a visão que Pedro tinha das coisas era completamente diferente da visão dos outros. Então, Pedro tinha um modelo mental preparado para ver o que Jesus tinha para oferecer. E isso é uma grande lição para nós. Não é todo mundo que está preparado para ver o seu milagre. Não é para todo mundo que nós, empresários, podemos compartilhar tudo. Então, o empresário que não compreende isso, ele acaba colocando a vida dele, expondo a vida dele para todos os colaboradores, e aí ele dá bala para quem quer atirar. Então, isso que é fazer gestão. Eu preciso conhecer com quem eu posso falar, o que eu posso falar, qual era o momento. E nisso Jesus era, assim, o cara para fazer isso, né? Ah, um detalhe também. Jesus não contratou nenhum desempregado. Todo mundo estava fazendo alguma coisa. E aí eu escuto do empresário: ah, Érica, eu não vou contratar esse fulano porque ele está trabalhando. Eu vou tirar o cara de lá. Não, você não vai tirar ninguém de lugar nenhum. Só o fato da pessoa ter mandado o currículo para você, ela já pediu a conta inconscientemente de lá. E Jesus tinha esse critério. Ele não pegou ninguém, nenhum desocupado. Todo mundo estava trabalhando. Ah, lembrei que eu fiz isso uma vez na minha vida. Eu conheci uma pessoa que ela chegou em mim e falou que estava precisando de alguém para trabalhar com ela. Então eu peguei, eu já trabalhava, eu mandei o meu currículo para ela porque eu senti ali que seria uma oportunidade melhor e ela acabou me contratando. Então a doutora falando disso, eu me lembrei dessa passagem que eu tive aí entre as minhas várias contratações. Então, e qual seria ali o perfil que Jesus não escolheria, que Jesus não escolhe, Jesus não quer. Não, eu vou dar um exemplo, aí eu vou botar fogo no parquinho. Vai lá, vai lá. Eu tinha uma funcionária, e aí você pode até me corrigir se eu estou errado ou não, mas uma vez eu era coordenador em uma empresa lá em Porto Alegre, inclusive. E Sim. eu tinha uma funcionária que ela saía para almoçar e ali o circo pegando fogo, aquele monte de coisa para fazer, aquela. Nossa, tipo, eu nem saía para almoçar de tanta coisa que tinha para fazer. E aí eu saí ali, fui na cozinha beber água, a hora que eu passo pela recepção, a fulana tá sentadinha no sofá, com as pernas para cima, apoiada na poltrona. Aí eu falei, fulana, o que você tá fazendo aí? Ela olhou pro relógio, ela olhou pro relógio e fez assim para mim, eu estou na minha hora de almoço. Aí eu virei para ela e falei, então você vai fazer a sua hora de almoço lá na rua, não aqui sentada, nessa baita folga, enquanto a galera tá se matando para trabalhar. Então você vai fazer a sua hora de almoço lá na rua e volta daqui uma hora. Esse perfil, será que Jesus contrataria? De, Ou eu peguei muito pesado? de forma alguma, não contrataria. Tanto que nós temos 4 perfis, né? O da liderança, o perfil comunicador, o perfil planejador, que é uma pessoa mais calma, mais tranquila, e o analítico. Dos 4 perfis, teve um que Jesus não coloca no time dele.
E isso, e para nós isso, doutor Rogério, é uma grande lição também. Porque não é qualquer pessoa que dá certo em qualquer projeto. Então não adianta ser esforçado. Se não tiver o perfil, não vai rodar, não vai funcionar. Teve até uma live, um corte meu de Reels que pegaram do meu de um podcast que eu fiz, onde eu falo isso, né? Não contrate os esforçados. Eles são ótimos enquanto pessoas, mas eles não dão resultado. Nossa, aí me esculhambaram, né? Os haters lá ficaram tudo bravos. Que com certeza é uma galera esforçada. Mas o esforçado é isso, gente. Precisa dar resultado. Uma empresa só existe para dar resultado. Uma empresa só existe para dar lucro. Então tem gente que tem dificuldade de ouvir isso. Aí precisa de psiquiatra. Porque a empresa, ela existe para dar lucro. Eu saí agora, eu estava trabalhando até agora, assim, 1000 coisas para fazer, 1 milhão de abacaxi para resolver. Eu Você acha que eu também. vou... Olha só, eu vou me predispor a acordar 4h30 da manhã, que é o horário que eu acordo todo dia, para dar conta daquela empresa toda, para quê? Para ser uma ONG? É claro que não, eu vou fazer tudo aquilo para ganhar dinheiro. É óbvio que é isso. Senão eu vou ser funcionária só, porque aí, enquanto funcionária, né? Deu o meu horário 5 horas, eu vou embora para minha casa. Mas também eu tenho que entender que eu também serei remunerado pela quantidade de resultado que eu dou dentro da empresa. Então, hoje a gente vive, né, num mundo muito complicado. As pessoas têm dificuldade de ouvir isso, as pessoas têm dificuldade de falar sobre números, de dinheiro, de negócios. Mas é uma verdade, a empresa só existe para dar resultado. Senão, eu ficaria aqui na piscina, porque afinal de contas, até aposentado já sou. Então, é Nem para dar precisa de resultado. funcionário, né? Nem Sim, precisaria de é. funcionário. E assim, a doutora falou que acorda 4h30 da manhã. Que horário que a doutora dorme? Eu vou dormir geralmente mais ou menos por volta de umas 11h30, mais ou menos, toda noite. E já acostumou a dormir 11h30 e consegue acordar 4h30 De tranquila boa. e seguir em De frente. boa. Aí eu acordo 4h30, faço o meu devocional, que é em torno de uns 50 minutos, mais ou menos. Né? Cada um tem a sua crença, a sua fé, independente de qualquer coisa. Nós somos corpo, mente e espírito, independente do local onde você professa a sua fé, a sua religião. Então, essa é a minha rotina, todo dia. Né? Como eu sou cristã, então eu leio a Bíblia, porque aquilo me faz muito bem. Então, é o horário que eu tenho para fazer o meu estudo, o meu devocional, eu com meu marido. Aí começamos a nossa rotina da manhã. Tomamos o nosso café, tomamos banho, vamos para a empresa. Então, é isso que as pessoas precisam entender. Eu não faria todo esse sacrifício se no final das contas não fosse para aumentar o meu patrimônio. E tá tudo bem, e todo mundo pode fazer isso, que também não é pecado. Né? Que tem gente que tem Exatamente. dificuldade disso também. Ah, eu vou ficar trabalhando para o meu patrão ficar rico. Não, gente, o que precisa para abrir uma empresa? Somente um CPF e um sorriso. Qualquer pessoa pode abrir uma empresa. Isso é natural, né? E ontem a doutora Érica, ela estava fazendo uma live com, eu não vou falar o nome dele completo, porque eu não lembro, mas é mais fácil falar quem ele é. O dono da Wizard. É o Carlos Wizard. Carlos Wizard. Ela Exatamente. estava fazendo uma live com ele. E eu consegui, assim, eu assisti a live, essa live assim, eu pus o celular aqui em pé na minha frente, mas eu fiquei aqui no computador digitando e com fone de ouvido ouvindo. Eu mais ouvi do que vi. E eu ouvi uma parte da live que a doutora fala sobre a roda girar sozinha. E Exatamente. aí eu gostaria de saber se isso também se aplicaria aos escritórios de advocacia e aos advogados. Exatamente, sim. A tua empresa tem que rodar sozinha. A roda precisa rodar sozinha. Porque enquanto você estiver na operação, lendo lá o teu processo, que, claro, igualzinho na minha empresa, doutor Rogério, existem coisas que tem que ser eu para fazer, que é fundamental, né? Que não vai ter outra pessoa que vá fazer. Agora, existem tantas outras demandas que eu consigo hoje delegar para os meus especialistas. E o advogado é a mesma coisa. Agora, posso apontar algo que eu vejo que o advogado peca muito? Pode. Porque ele muitas vezes, ele quer contratar o estagiário
para que esse estagiário faça uma entrega de um profissional sênior. Esse estagiário não vai fazer. Porque um funcionário júnior, ele só tem a capacidade de auxiliar. Um estagiário, ele nem auxilia, doutor Rogério, ele é só um apoio. Então, o estagiário, ele apoia. O júnior, que já é um analista, né, que já seria o advogado recém-formado, ele auxilia. O pleno, que já é um advogado com 5, 6 anos de carreira, ele já tem capacidade de auxiliar, analisar e planejar. Agora, o sênior, que já é um advogado com mais de 10, 12 anos de carreira, esse sim tem capacidade de auxiliar, analisar, planejar e decidir. Só que eu vejo que o advogado, quando ele está despontando ali com o escritório dele, ele comete esse pecado. Ele contrata o estagiário, achando que o estagiário vai fazer uma entrega de um sênior e não vai fazer. Não sei se faz sentido isso para você, mas é o que eu vejo. Faz super sentido. Super sentido. Não tem nem o que colocar. E eu não vou falar muito dos advogados, senão vou botar mais fogo aqui nesse parquinho. E aqui só tem advogado, daí os haters vão me matar depois. Mas tiveram 2 perguntas que mandaram aqui. Sandra Meni. Ela perguntou de quanto em quanto tempo deve se dar uma reunião com os colaboradores. Todo santo dia. Todo dia, antes de começar o seu expediente, você faz uma reunião de 10 minutos a 15 minutos. Chama-se reunião de pitch ou daily. É aquela reunião que você faz, inclusive, em pé. Naquela reunião, você vai passar ali o quê? A rotina do dia, o que você espera de cada um deles. Inclusive, né, as empresas que já têm a metodologia, por exemplo, implementada, onde nós trabalhamos código de ética, enfim, é pedido, inclusive, ali para o próprio colaborador, qualquer um deles, trazer uma fala sobre um item do código de ética. Mas todo santo dia você deve fazer uma reunião de 10 a 15 minutos. Agora, eu não sei se a pergunta foi no sentido de feedback. Se for feedback, aí é outra história. Mas reunião todo santo dia. E de feedback? Olha só. Quando é o feedback por exemplo, o colaborador fez alguma coisa errada, né, ali na empresa, e nós precisamos chamá-lo para conversar, então, esse feedback depende muito do clima organizacional. Se você está num processo, no momento de desenvolver a performance do time, você vai fazer o feedback uma vez por semana. Porque não é só o feedback, é o feed forward, que é o feedback que você fala do passado, do que ele errou. E o forward você vai dizer para ele, né? Aponta o que ele errou, mas você vai trazer solução para ajudá-lo a se desenvolver. Nesse caso, você vai fazer o feedback de 20 minutos uma vez por semana. Agora, se for feedbacks pontuais, né, onde você realmente vai marcar uma reunião com esse colaborador, uma vez por mês. Agora, tem algo que ninguém faz, que faz parte da minha metodologia, eu vou explicar aqui. É na contratação. Existe o feedback 90 dias, que é aquele feedback que você vai fazer com esse colaborador uma vez por semana. Então, 7 dias que esse funcionário está trabalhando com você, você vai chamá-lo para conversar, para saber sobre a percepção da empresa. 14 dias, esse feedback, novamente, o RH ou o dono da empresa vai saber se o líder acolheu esse colaborador, porque muitas vezes o líder joga o funcionário novo lá e nem fala bom dia para aquele cara. Às vezes o funcionário está lá trabalhando naquela estação, faz 20 dias, o líder nem conversou com o cara, não parou para conversar. Então, 7, 14, 21 dias a gente quer um feedback sobre o time, se o time acolheu. 28 dias, nós vamos dar um feedback novamente para ele, para saber se ele tem dúvidas sobre a rotina de trabalho. E assim vai, até que a gente completa 90 dias de feedback. Fizeram outra pergunta aqui, e aí eu já vou aproveitar o gancho dessa pergunta. Pode me falar, porque os meus comentários estão travados aqui, ó, não está aparecendo para mim, mas pode me perguntar. Eu vou lendo aqui e repasso a pergunta. É da Raquel Penido, e eu acredito que ela deve ser de Portugal.
E a doutora está ficando internacional também, que eu já sei, né? Então, a doutora também tem alguns trabalhos que serão desenvolvidos em outros países, enfim, depois se quiser falar disso, pode falar também. Ok. Mas a pergunta da Raquel é como mudar a mentalidade do empresariado de Portugal? Não sei se a doutora saberia, né, se... Responder. É, Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender, existe o Fórum Econômico Mundial, que é um evento que acontece, na maioria das vezes, na cidade de Davos, na Suíça. E esse fórum, ele reúne grandes líderes do mundo todo para discutir, né, quais serão as habilidades que os profissionais poderão ter para gerar um impacto, que gerarão um impacto positivo na economia mundial. E esse fórum, ele vai identificar as 10 habilidades, independente se eu serei empresário ou funcionário, que eu vou precisar ter para sobreviver nesse mercado. Então, conhecer quais são essas habilidades é fundamental para eu, pelo menos, ter uma base a partir daquilo que eu vou desenvolver nesses empresários. Então, independe se é Europa, se é América do Norte, Ásia, não importa. O Fórum Econômico Mundial, ele, na verdade, é a nossa bússola para a gente saber se a gente está indo para o caminho certo ou não. vou fazer uma pergunta aqui sobre network. Pode Qual é, perguntar. qual é a opinião da doutora sobre network? Olha só, o networking, ele abre portas, mas ele também fecha portas. Você falou uma coisa, né? Que eu tô ficando internacional, né? Isso. E eu Então, quando a gente. perguntei, e eu perguntei só de networking porque eu e a doutora Érica já fizemos parte, eu não vou falar o nome, de um grupo de network e, por incrível que pareça, nós dois acabamos, né, saindo do grupo por, Exatamente. por vários motivos. Então, mas qual a importância do networking e se não funciona como deveria funcionar, se a melhor opção é realmente sair? Olha só, o networking, né? Vou pegar até esse exemplo meu de visibilidade. Hoje, doutor Rogério, muitas pessoas se aproximam somente por conta da visibilidade, né? Então, networking, ele tem que ser bom para os dois lados. Networking bom para um lado só significa que o outro tá aí só andando na sua hype, né? Só hypando em você, só tá aproveitando, né, de você. E o networking, quando a gente fala de networking, né, muitas pessoas se aproximam com o intuito realmente de tirar proveito. Isso não é networking, né? O networking não é a questão de eu tirar proveito de você, convidar você. Recentemente eu fui num podcast e tal, que me convidaram. Aí chegou lá, a pessoa falou assim para mim: Olha, eu só te convidei porque a sua visibilidade está tão grande e eu estou precisando viralizar o meu Nossa, podcast. eu ia embora. Eu ia falar, tá bom, obrigado. Obrigada. Eu vou ter que resolver um. É igual aqueles encontros que a gente fazia quando era mais novo. Você chegava lá e via que não era bem aquilo, você falou: Olha, nossa, acabaram de me ligar, vou ter que resolver um Eu tenho que problema. sair, né? Pois é. Desculpa, a gente remarca. Pois é. Aí ele falou assim, porque hoje as contas nossas têm um engajamento gigantesco. 4 milhões, 5 milhões de engajamento ali todo dia, né? Mas por quê? Isso é posicionamento, né? Você tem que ter um posicionamento, validar esse posicionamento e as coisas vão. Então, o network você tem que tomar muito cuidado, porque quando só é você que está abrindo as portas, e às vezes as portas que você abre, elas são fechadas para você, porque a pessoa foi lá e queimou teu filme naquela porta que você abriu. Então você tem que tomar muito cuidado com as portas que você abre. Inclusive, doutor Rogério, eu tenho um sistema hoje que chama Sistema de Análise de Riscos, onde nós conseguimos emitir mais de 1.607 certidões sobre uma pessoa. Então a gente tira a ficha toda daquela pessoa. Hoje eu atendo grandes networkers, que a profissão dela é fazer conexões. Você acredita que as pessoas entram em contato para fazer a análise dessa pessoa, dessa conexão que ela vai fazer? Por exemplo, eu vou te conectar com um fulano de tal, eu vou fazer uma análise para ver se você não vai me queimar.
Então, o Olha network, só. na verdade, hoje tem muito isso. A gente atende muita gente hoje nesse sentido, porque imagina eu que tenho um cliente potencial, né? E aí, de repente, eu vou apresentar o fulano de tal lá para esse meu cliente, e esse fulano de tal acaba fazendo coisa errada, passando a perna, né? Imagina como é que a gente fica. Então, network tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Hoje eu já estou mais esperta aí com o network. E essa questão dessas certidões, isso também seria um trabalho que é desenvolvido pela sua empresa? Exatamente, nós temos um sistema hoje e a gente tem vários pacotes desse trabalho. Então, por exemplo, tem gente que contrata kit contratação. Então, ali irão certidões, documentos, levantamentos de todas as informações daquele profissional que são pertinentes a um processo de recrutamento e seleção. Então, nós atendemos grandes incorporadoras, né? Eles precisam dessas informações porque fecham muito contratos com terceiros, né? Profissionais liberais, muitos PJs. Então, eles procuram saber quem é essa pessoa para poder fechar o contrato, quem é essa empresa. Quadros societários, também é comum a gente fazer esse tipo de pesquisa para saber quem é esse profissional com quem o outro está se associando. E me diz uma coisa, quem tiver interesse em adquirir esse livro aqui, além das livrarias, como que a pessoa faz para adquirir de uma maneira prática e ainda ganhar um Olha autógrafo? só, se você comprar esse livro comigo, né, você vai adquirir ele de forma prática, tem o meu autógrafo e para todos os participantes aqui da live vai ganhar um treinamento de gestão comigo online. Olha Comprou o só. livro, ganha o livro, comprou o livro, ganha o treinamento. E, E gente, não recebe é o livro autografado em e casa. qualquer lugar do país. A Raquel Penido aqui, que eu acho que ela é de Portugal, também vai lá para Portugal se precisar. Vai para Portugal, a gente hoje distribui para todos os lugares. É só me chamar aqui no direct e me falar que gostaria de ter o livro. Se for de outros países, me avisa, porque aí eu coloco um especialista para fazer o cálculo por conta, né? Fora do país, tem o valor lá do Sedex, que é um pouquinho mais caro, mas a gente encaminha para qualquer lugar do planeta. Já chegou até na Antártida. Sensacional. A Priscila Polato aqui, ela está perguntando se os seus treinamentos são ao vivo. Ao vivo e a cores. Eu faço tanto treinamentos presenciais, presencial mesmo, a gente faz muito treinamento em Alphaville, faço treinamentos pelo Zoom e aí, claro, a gente tem muitos produtos aí com treinamentos gravados, mas ao vivo é a coisa. Maravilha. Eu vou deixar aqui uma ideia para a doutora pensar, e isso nem foi programa, nem falei com ela antes, mas ela sabe que eu sou doido, né? Ah, estão perguntando aqui, antes, deixa eu perguntar, senão as perguntas sobem aqui, eu não consigo ler. Pergunta. Qual é o valor do livro Tá, e até quando que tá. vale isso da pessoa... Essa promoção, me Isso. chama no direct que a gente já manda para vocês. Todo mundo que está aqui na live já recebe. Eu preciso verificar, eu mando inclusive o link. Você pode olhar diretamente no link, você já vai ver o valor certinho de quanto é que tá esse livro para você. Ele tá incluso o frete já. Para aqui no Brasil, o valor é fechado, é um frete único que a gente despacha para o Brasil todo. E o valor não é nenhum absurdo, gente. Não. Todo mundo consegue adquirir o livro e vale muito a pena. O preço, o conteúdo do livro não tem nem o que dizer, né? Eu ainda não li inteiro, eu vou estar mentindo se eu falar que eu li inteiro, eu não li inteiro ainda. Não deu tempo, mas eu vou ler o livro inteiro também. Mas eu já li algumas partes dele, Olha, então mas assim, eu posso um falar para conteúdo você que maravilhoso. o treinamento que eu vou dar para você de graça, esse treinamento eu vendo por pessoa dentro das empresas em torno de R$ 2.000 a R$ 2.500. Você vai ganhar esse treinamento. Então, gente, o preço do livro é irrisório. É isso aí. Até porque é importante falar aqui, gente, eu não ganho R$ 1 do livro. Do jeito que a editora me repassa, eu vendo esse livro. E assim, gente, só fazendo um adendo, porque essa live ela vai ficar gravada lá no Instagram, depois também eu coloco ela no YouTube. Esta promoção de ganhar a mentoria com a doutora Érica
é só para quem está assistindo a live ao vivo. Então, se Exatamente. você estiver assistindo a live agora, tipo, gravada, em outro dia, aí não vale. Ah, você pode chamar a doutora Érica Velon, adiciona ela lá no Instagram, chama ela no direct, compra o livro que você vai ganhar, você vai adquirir o livro com o autógrafo dela, mas a mentoria é só para quem É o estiver assistindo a live ao é um vivo. treinamento, O treinamento de treinamento. gestão. Isso. Treinamento. Desculpa, o treinamento de gestão é só para quem está aqui ao vivo, tá? Então, agiliza. Manda lá o aviãozinho e aperta o dedo aí no coraçãozinho. E bora Que lá. daqui a pouco a gente já vai estar encerrando, porque já vai bater 1 hora de live, passou voando, né? Olha lá, a mocinha falou assim: caramba, que sorte a minha, caí aqui na live e já, né? Ó, o outro livro é sensacional, Amém. as pessoas tudo, ó, já li todinho, as pessoas tudo comentando aqui. Comentando. Ai, que bom. A doutora vai para Paraíso, porque falaram aqui, aguardando você aqui em Paraíso. Vou em Paraíso, Tocantins. Viajo agora em março, vou para lá. Sábado agora eu vou para São José do Rio Preto, que eu vou fazer um evento lá para 1.500 pessoas. E depois eu vou para Paraíso também. Aí depois eu vou para Portugal, Itália e Espanha. Enfim, depois eu vou para África do Sul. Então tá cheio de viagem aí. Então, vocês estão vendo que aquilo que eu falei um pouquinho antes, que a doutora Érica está ficando internacional, é verdade. Então, ó, vai lá no perfil da doutora Érica, já adiciona, já segue. E o que eu ia falar anteriormente era sobre a possibilidade da doutora pensar futuramente em uma mentoria, em algo específico voltado para os advogados. Sim. Entendeu? Tipo, voltado exclusivamente para os advogados. Porque hoje em dia a gente se depara com um advogado inseguro, com advogado que tem medo de falar com o juiz, que advogado que tem morre de inseguro para fazer uma audiência, para conversar com o cliente, e aí a pessoa acaba perdendo. E também tem toda aquela outra questão de que o advogado hoje em dia ele tem que estar conectado, ele tem que estar presente na internet, toda essa questão de mídias. Então, se a doutora futuramente quiser fazer algo específico, o Vida de Advogado está aqui aberto para divulgar e para Muito obrigada. ajudar nesse sentido também. E nós temos um projeto para fazer para os profissionais liberais, porque a gente tem essa demanda, doutor Rogério. Olha só, tanto advogados quanto médicos sofrem praticamente das mesmas dores, né? Então, nós já estamos estruturando um projeto de consultoria para atender o advogado, não só nessa demanda do desenvolvimento dele enquanto pessoa, enquanto carreira, que é onde a gente desenvolve ali, é o famoso PDL, que é o Plano de Desenvolvimento de um Líder, de um Empresário. Então, o primeiro pilar é desenvolver carreira, né? Carreira, pessoa e carreira. Aí o segundo pilar a gente desenvolve, né? A capacidade desse advogado, enfim, desse médico, na gestão dele como time e como que ele também desenvolve o indivíduo. E o terceiro pilar, a gente desenvolve nele a capacidade de lidar com o negócio em si. Então, são 3 pilares que essa consultoria, que essa mentoria nossa vai atingir. E com certeza isso já é um dos projetos nossos para daqui 2 a 3 meses a gente já está isso rodando com exclusividade para os advogados. Eu falo isso, eu nem sabia, mas eu falei isso porque, da mesma forma que eu fui ajudado pelas suas lives e pelo conteúdo das lives, principalmente no que tange a parte emocional, tipo, eu lembro até hoje da historinha do Jonas, joga fora do barco, enfim. Então, isso me ajudou bastante. Então, eu fiquei pensando, se de repente fizesse algo parecido, e também depois eu fiz a doutora Érica tem uma plataforma, gente, de estudos, que é tipo um Netflix para você melhorar a sua performance. E eu fiz esses cursos da plataforma dela, e isso me ajudou bastante. Então, por isso que eu falo que, por isso que eu dei essa sugestão de fazer algo voltado aí para esse pessoal, porque eu sei que tem muita gente aí insegura, muita gente que precisa de um empurrãozinho. Com certeza. E nós estamos já está tudo praticamente engatilhado, porque a gente quer fazer algo que tenha bastante substância também, né? Aonde a gente consiga oferecer realmente e possa promover
a transformação nesse profissional. Inclusive hoje, depois o pessoal que está aqui dá uma passadinha nos meus stories, tem um áudio lá que foi colocado nos meus stories, que é o testemunho de uma das nossas mentoradas, né? Então, por isso que é importante a pessoa falar por mim, né? Olha, eu participei e tive essa transformação. Então, a gente vai fazer sim, doutor Rogério, com certeza. Maravilha. Aí me manda o material de divulgação que eu divulgo tanto na página do Vida de Advogado como nos grupos. Muito E, obrigada. e só para o pessoal que está aqui acompanhando ficar sabendo, eu comecei a live falando sobre isso, que o mês de fevereiro para mim, gente, foi incrível. Só aconteceram coisas boas e maravilhosas, né? Gente, até conhecer a Xuxa, eu conheci Não, pessoalmente. aquilo eu não acredito. Eu preciso contar uma coisa. O É, sonho da minha vida era andar sério. na nave da Xuxa, gente. Era o sonho da minha vida. Então, eu, né, tipo, fugindo um pouco do foco da live, mas até a Xuxa eu conheci Olha que pessoalmente. coisa linda! Foi até abençoado lá pela Fui, Xuxa que eu vi. fui abençoado, pedi para ela me abençoar, porque dizem que tudo que a Xuxa toca vira ouro, né? Ah, pronto. Então, assim, eu já me considero abençoado, então ali com a benção da Xuxa eu fiquei mais ainda. Mas eu encerro o meu mês hoje com a live da doutora Érica, que é uma pessoa sensacional, que eu gosto muito, e super inteligente, 6 pós-graduações, 2 doutorados, mestrados, enfim, uma pessoa que tem um gabarito enorme e dispôs aí do seu tempo para poder falar um pouquinho com a gente, né? Então, eu agradeço muito pela sua disponibilidade e também amanhã, olha só, dia 29 de fevereiro, vai entrar no ar o novo site do Vida de Advogado. E aí lá no site do Vida de Advogado vai ter uma parte exclusiva só para as mulheres, que só mulheres vão escrever e vão colocar o seu conteúdo lá. Então, se a doutora quiser depois mandar alguma coisa para a gente colocar lá, eu vou Com colocar certeza. e para divulgar também. E pediram aqui o link da plataforma. É só chamar a doutora Érica Belon no direct, chama ela no privado depois da live e ela Sim. manda o link da plataforma para vocês, manda o link do livro também. E para a gente encerrar, que já vai bater 1 hora, eu queria que a doutora... eu fui no seu escritório e a doutora pediu para eu dar uma dica para os empresários, o que seria interessante para os empresários, né, hoje em dia. Então, eu devolvo a pergunta para a gente encerrar a live, para a doutora Érica deixar um conselho para os empresários advogados, estagiários que estão tirando a OAB agora, os advogados novos, os plenos, o sênior, enfim. Qual a dica que a doutora daria para esse pessoal? Olha, como a gente começou falando um pouco sobre o processo de recrutamento e seleção, a dica que eu daria para você é: contrate pessoas que te dê resultado. Não contrate quem você não pode mandar embora. Por exemplo, parente, amigos. Não é que você não pode, né? Você vai mandar embora, você vai criar 2 problemas, né? Uma de ter mandado embora e o outro vai arranhar essa amizade. Mas eu diria isso para os advogados, porque todos os empresários que eu atendo hoje, os rolos que eles têm dentro das empresas dele, 99% não é com o cliente dele, mas é com o funcionário dele. Então, saiba fazer de fato esse processo de recrutamento e seleção bem feito, porque é aí que mora o segredo do sucesso. Um time que faz você faturar 500k não faz você faturar 1 milhão. Se tivesse que fazer, já estaria faturando. Então, você tem que entender que a cada degrau que você sobe com o teu escritório, ou você desenvolve o time, ou você troca o time. Mas você não vai conseguir subir de degrau com o mesmo time, com o mesmo modelo mental daquele time, com as mesmas habilidades daquele time. Então, não adianta você, advogado, ser um exímio advogado, estudar demais, se a sua secretária faz 10 anos que não aparece na escola. Você não vai conseguir performar. Sensacional. E se você quer aprender mais sobre como organizar a sua empresa, sobre ter uma alta performance,
procura a doutora Érica Belon, que ela tem os métodos comprovados, científicos, inclusive um desses métodos foi material de estudo da sua pós-graduação, Sim, né? E é utilizado hoje em dia. Então, é gente, isso. não perde tempo, tá? Fogo no parquinho e vai em Bora, frente, né? Então, bora. muito obrigado para a Eu que gente encerrar a agradeço. live. Eu vou fazer uma selfie Vai aqui. lá. Posso fazer? Pode. Aí. Aí me de- marca, porque para mim tá travado aqui, ó. Travou tudo aqui. Não, eu te mando, vou te mandar depois Tá no, bom. no privado e posto a E me foto e marco marca. também. Então, assim, Combinado. muito obrigado Eu que novamente. agradeço. Estou à sua disposição para fazer as divulgações que quiser que sejam feitas, eu faço lá no Vida de Advogado. E não vamos demorar tanto tempo para fazer outra live. Mas com absoluta certeza, nós temos que botar fogo nessa internet. Tá bom, então. Então, uma boa noite para você. Beijo para vocês, Boa pessoal. noite, Adriano. Boa noite, pessoal que assistiu a live. Boa noite para você que está assistindo a live agora gravada. Um grande abraço a todos e até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.